Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje está um friozinho, hein? De manhãzinha eu fui comprar pão, estava 7 graus. Pense, gelado. E quando tiver esse friozinho e chuva, aí eu quero ver a fé. Aí que a nossa fé vai ser provada, viu? Friozinho, chuva, aquele sono. Mas Deus é muito bom. E graças ao Senhor estamos cá mais uma vez para rendermos louvores, adoração a Ele. E é interessante quando a gente vê como Jesus se preocupa conosco em cada detalhe. Coisas às vezes que a gente nem se apercebe e Ele está lá, tomando conta. Eu não sei vocês quando assistem algum evento importante na televisão ou ao vivo, nós notamos logo nas primeiras fileiras que tem pessoas mais importantes, não é? Geralmente nas primeiras fileiras estão as pessoas mais importantes, os convidados de honra, as pessoas que têm alguma relação com quem está lá na frente falando ou apresentando alguma coisa, e também muitas pessoas que irão apresentar algo em algum evento. Então geralmente elas já sentam ali na frente, né? E eu estava vendo alguns almoços de chefes de estado, e geralmente o anfitrião ele está bem no meio ali da mesa, com os outros chefes de estado ao redor, né? E a gente vê muitas vezes que aqueles que estão mais perto do chefe de estado anfitrião, aqueles que estão mais chegados ali são outros chefes de estado que provavelmente aquele país tem alguma coligação, tem alguma parceria, né? Em casamentos, as coisas não são diferentes. A gente vê que os convidados e os familiares, geralmente eles estão mais perto dos noivos, né? Na igreja e na festa. E isso não é falta de consideração pelos outros convidados, porque afinal as pessoas também foram convidadas. Só que a questão é que quem está mais perto do anfitrião é porque tem um grau de intimidade e relacionamento diferente. A grande questão ali é o grau de importância, de influência que aquele convidado tem. No Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus pela terceira vez ao redor da mesa na casa de um fariseu. Isso a gente vai ver em Lucas 14, do versículo 7 ao 14. Abram aí, Lucas 14, do versículo 7 ao 14. É o terceiro encontro que Jesus faz na casa de um fariseu. É a terceira vez que ele é convidado para estar ao redor. E vamos ver o que vai acontecer nesse encontro. Lucas 14, 7 a 14. A palavra de Deus diz assim: aconteceu, a partir do 7. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga: dá um lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas.
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por cada pessoa presente, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor me use para falar exatamente o que o Senhor quer falar e da forma que o Senhor quer falar. Abençoe todos aqueles que não puderam estar, aqueles que estão trabalhando, viajando. Protege o Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo também fale aos vossos corações. Abençoe esse nosso dia, Pai. É o que eu peço e agradeço, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Interessante, né? Jesus é convidado, é a terceira vez que ele entra na casa de um fariseu, e ele fica observando como que as pessoas escolhiam os primeiros lugares à mesa. A gente não sabe quantos convidados eram, mas Jesus era um deles. Jesus estava lá. Jesus, ele não negou o convite, e Jesus sabia que estar na casa de um religioso era mais uma oportunidade para ele proclamar o quê? O reino dos céus, o reino de Deus. Jesus estaria no meio de pessoas que não entendiam a sua missão e que até aquele momento o haviam criticado diversas vezes. Se a gente vê todos os capítulos anteriores, a gente vê que sempre que Jesus fazia alguma coisa no sábado, o fariseu vinha e criticava, e desafiava, e questionava. Isso não impediu de Jesus, mais uma vez, testemunhar o seu Nossa, eu estou ficando doido, porque eu não estou conseguindo enxergar e estou com óculos na mão, então, nossa, não estou conseguindo enxergar. Isso não impediu Jesus, mais uma vez, de testemunhar o seu ensinamento com aqueles que não criam nele. Muitas críticas tinham sido feitas a Jesus por ele não seguir as regras impostas por esses religiosos. Talvez aqui eles queriam também colocar Jesus mais uma vez à prova. Alguns dizem que esse convite do fariseu era uma armadilha. Por quê? Quando a gente vê o comecinho do versículo 1, no capítulo 14, olha só o que diz. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ou seja, Jesus foi convidado para essa refeição na casa de um religioso que criticava o que ele fazia no sábado, num sábado. E o texto diz que o estavam observando. E o versículo 7 fala que Jesus estava observando. Entenderam? Pode ser que tenha sido o quê? Uma armadilha para pegar Jesus mais uma vez e questioná-lo sobre as atitudes dele. Então chamaram ele. Quais eram os relacionamentos desse fariseu, desse chefe religioso? As pessoas que estavam ali, provavelmente todas conhecidas do chefe religioso, pessoas do relacionamento dele, da amizade dele, da intimidade dele. E aí chamou Jesus, falou: vamos chamar ele, vamos ver o que a gente consegue pegar ele aqui nesse jantar, vamos ver se a gente vai conseguir deixar ele constrangido. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa que a gente vai poder debater. E aí estavam observando ele. E Jesus chega como? Ali na humildade.
fica ali quietinho e estava observando. Observando como eles se portavam, como eles chegavam na mesa. Aí, diante das observações que Jesus fez, olhando como eles tomavam lugar na mesa, Jesus lhes propõe uma parábola. Olha só. Os casamentos em Israel, eles eram festas grandiosas. E os ouvintes sabiam muito bem como os convidados deveriam se portar no casamento. Mesmo que eles não se portassem bem. Eles sabiam, tem que ser dessa forma. Nós sabemos que as pessoas mais importantes estão ali na frente. Jesus diz que ao ser convidado a um casamento, não deveriam buscar o quê? Os primeiros lugares. Pois eles corriam o risco de haver um convidado mais importante, e aí vindo aquele que o havia convidado, que era o anfitrião, o noivo, junto com o convidado, chegasse e falar, você pode me dar licença? E quem vai sentar é esse aqui? Já pensou? Você chegou, já falou, eita, eu vou sentar ali na frente antes que acabe a comida. Você já viu alguma coisa dessa assim, em uma comunhão da igreja? Parece que o mundo vai acabar, que não vai mais ter comida, e que a única comida é aquela. Eu sei que na igreja isso não acontece, né? Nunca. Mas muitas vezes parece que se não fizer dessa forma, eu vou ficar excluído. E Jesus ele está exatamente falando isso e coloca essa questão. Você já pensou? Você chegou mais cedo, já sentou, falou, vou sentar aqui porque eu estou vendo que os canapés, que as entradinhas estão todas aqui, eu já vou sentar aqui. Aí chega toda a gente, e aí chega o convidado, junto com o anfitrião, o convidado também quietinho, o convidado mais importante. O anfitrião fala, stand up. E você tem que ir para onde? Para o último lugar. Por quê? Porque já está cheia a festa. Já todo mundo chegou. E aí você sai do primeiro lugar para o último. E aí toda a gente está vendo você caminhando com um rabinho entre as pernas, né? Indo lá para o último lugar, sentado quietinho, pensando, será que vai sobrar um pãozinho com manteiga para mim? Então Jesus ele coloca essa questão. E ele fala que essa pessoa passaria vergonha, versículo 9. Vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Então Jesus está falando isso para quem? Para os convidados. Jesus observou, viu como eles se portavam. Jesus olhou que eles estavam meio desesperados para irem logo ali na frente, para tomarem os primeiros lugares. E Jesus fala, olha, não faça isso não, porque senão você vai envergonhado lá para o último lugar. E aí Jesus faz o quê? Ele orienta exatamente o contrário, versículo 10. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados. Quando você for no casamento, fica lá atrás, humilde, quietinho, no último lugar, sentadinho. Mesmo que você esteja olhando, eita, será que vai sobrar alguma coisa para mim? Eu estou olhando essa multidão na minha frente. Será que vai ter alguma coisinha para eu comer? Como é que é? Porque se aquele que te convidou chegar perto de você e falou, vem para cá, já pensou que honra? Você estava lá atrás. E Jesus fala que isso vai ser uma honra na frente de todos os convidados. Você chegou, estava bem vestido,
mas humildemente sentou lá atrás, lá no fundo. E aí, o anfitrião falou, ó, vem aqui, senta aqui, ó. E aí você lá pensando, e o noivo do casamento falando, senta aqui na mesa, aqui na frente. Vem aqui para cima, aqui perto. E aí, olha a questão contrária. Aquele que quis sentar na frente, foi com o rabinho entre as pernas para o último lugar. E aquele que estava no último lugar, agora está vindo, passando por toda a gente vendo, toda a gente ouviu que o noivo, que o anfitrião falou, vem para cá. O anfitrião, o noivo, ele não precisou falar, olha, você é mais importante. Nós temos mais intimidade, vem para cá. Ele não, só falou assim, vem. E ele está, ó, atravessando no meio de toda a gente. Já pensou que honra? Já pensou que honra nós passarmos por isso? E Jesus afirma o quê? Que todo aquele que por si mesmo se exaltar será humilhado. Mas que aquele que se humilhar será exaltado. Até aqui Jesus está falando com aqueles que haviam sido o quê? Convidados para essa refeição com o fariseu. Jesus está direcionando essa conversa, essas questões, essa orientação para aqueles que ele observou quando chegaram lá no jantar ou no almoço na casa do fariseu. Já pensou que constrangedor? Aqueles que já tomaram logo os primeiros lugares ouvindo toda essa história de Jesus. Já pensou nós sermos uma dessas pessoas? Você ouviu um sermão desse? Você lá sentado assim agora. Vou cavar um buraco aqui e enfiar o meu pescoço, que nem uma avestruz, né? Que vergonha. Aqueles que estavam tomando vinho, o gole deve ter descido quadrado. Não é pedra de gelo quadrada, sabe? Desceu e falou, eita, tá aqui agora. Como é que a gente vai fazer? Só que Jesus, ele não faz nada pela metade. Nada. Jesus, ele não deixa nada incompleto. Tem para toda a gente. Agora Jesus vai direcionar as observações dele para quem? Para o fariseu. Ele primeiro fala com os convidados, observou tudo, coloca os seus conceitos, e agora ele vai falar para o fariseu, para o anfitrião, para o dono da casa, aquele que serviu a mesa, ele vai colocar agora para essa pessoa as observações dele. Eu não sei qual é o lugar que Jesus estava sentado. Eu não sei se Jesus ficou em pé, esperando toda a gente chegar, se Jesus já sentou lá no fundo, se Jesus nem sentou, eu não sei. Pelo contexto, parece que ele não se sentou enquanto toda a gente não chegava, enquanto todo mundo não tomava lugar na mesa. Sabe por quê? Porque Jesus é bem educado. Jesus, ele tem postura. Jesus, ele sabe estar nos lugares. E aí Jesus, ele vai falar o quê? Agora com o fariseu. E Jesus diz ao fariseu, quando você der um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos, parentes, nem os teus vizinhos ricos. Por quê? Porque eles podem retribuir o seu convite. Isso será o quê? A sua única recompensa. Olha o conceito que Jesus está colocando nesse ambiente, nessa refeição. Não convide essas pessoas, porque elas vão poder te retribuir o jantar. E a sua única recompensa será isso. Você também ser convidado para estar numa outra mesa. Você já se sentiu obrigado
até que oferecer um almoço ou um jantar por ter sido convidado por alguém? Você foi convidado, foi na casa de uma pessoa, e daí agora você se sente obrigado a também fazer um convite. Olha o que Jesus está colocando, olha os conceitos de Cristo. Retribuir uma gentileza, um convite. Aí Jesus, ele vai entrar mais fundo nessa conversa. Ele fala primeiro para quem não é para convidar, certo? Agora Jesus, ele vai falar quem é que é para a gente convidar. Quem é que era para o fariseu convidar. Quando você der um banquete, um jantar, convida quem? Os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Olha a turma que Jesus orienta o fariseu a convidar. Olha que proposta, olha que desafio que Jesus está fazendo com esse mestre religioso. Dá para imaginar a cena? Esses convidados entrando na casa do fariseu, o cheiro ao redor da mesa, as pessoas que não tomam banho, pobres, chegando lá sujas. Você encararia? Será que nós teríamos coragem de fazer esse tipo de convite? Os valores de Jesus, eles são completamente contrários, inversos, opostos aos nossos valores. Completamente. Jesus fala, aquele que se humilhar, será exaltado. Mas aquele que se exaltar, será humilhado. O que nós vemos ao nosso redor? O que é pregado, o que é proclamado? Que nós devemos ser o quê? Os primeiros, não é verdade? Que nós devemos ser os campeões. Que nós devemos ser os melhores. Que nós devemos receber toda a honra. Agora, toda a honra, toda a glória que as pessoas recebem neste mundo são de onde? Deste mundo. E quando esse mundo não existir mais, aonde estarão essas glórias, essas honras? Jesus tem um conceito completamente oposto. Tem uma mente completamente oposta à nossa. Por isso que Ele quer que eu e você estejamos o quê? Aprendendo com Ele como nós devemos nos portar e agir nesse mundo. Jesus, Ele não está botando essa situação para que haja um constrangimento. Olha que coisa interessante. No primeiro momento, a gente lendo até aqui o versículo 13, pode parecer assim, poxa, Jesus estava querendo humilhar esse fariseu, não era? Jesus estava querendo chamar a atenção desse fariseu. Jesus estava querendo fazer com que esse fariseu e esses convidados passassem vergonha. Mas olha que coisa interessante. Jesus, ele está desafiando o fariseu para que ele receba uma recompensa. Olha quem é Jesus. Jesus está desafiando o fariseu para que esse fariseu possa receber uma recompensa. E uma recompensa eterna. Olha o que ele fala. Qual será a recompensa? Serás bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz, próspero, afortunado. É isso que é ser bem-aventurado. Pelo fato de não terem com que te recompensar. Olha só o que Jesus está falando. Se você convidar essas pessoas, você vai ser feliz. Você vai ser próspero. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm como te recompensar. Geralmente o que nós queremos? Toma lá da cá, Leonardo. Eu cedo um favor, quero outro favor. Sim ou não?
Não é assim a vida? Não é assim que nós nos portamos? Não é assim que nós ajudamos? Eu faço uma coisa, mas eu estou pensando em outra coisa. É como um investimento financeiro. Nós investimos dinheiro para ter o quê? Lucro. Não é para jogar fora? Alguém quer jogar dinheiro fora? E a mesma coisa, como é que nós também nos portamos em relação a ajudar as outras pessoas? É esperando ajuda? É esperando recompensa? É esperando algum ganho, de alguma forma, mesmo que ele seja mínimo? Mas olha que bênção! Por não terem como retribuir, você vai ser feliz. Você convidou essas pessoas entraram na sua casa, você serviu do bom e do melhor, e como elas não vão poder te oferecer nenhum pão seco, duro, velho, você é abençoado. Dá para entender quem é Jesus? Dá para entender quais são os valores de Cristo? Olha que privilégio. A grande questão também é como que nós estamos distribuindo as bênçãos que o Senhor nos concede. Todos nós aqui, independente do quanto nós temos de posses financeiramente, todos nós aqui somos abençoados, de uma forma ou de outra. Poucas bênçãos, muitas bênçãos, médias bênçãos, mas todos nós somos. Só de nós estarmos hoje aqui, nós somos abençoados. Todos aqui estão de agasalho, alguns mais grossos, outros mais finos, uns mais bonitos, outros nem tanto, mas todos nós somos abençoados. E a grande questão é, como que nós distribuímos as bênçãos que Jesus nos dá? E nós distribuímos as bênçãos que Jesus nos dá? Ou as bênçãos que o Senhor nos dá é só para nós? Uma vez eu ouvi um amigo meu de uma igreja que ele falava, tem crente que é que nem macaco. Sabe por quê? Você já viu um macaco se coçando? Ele só coça para dentro. A mão dele é assim, ó. Uma vez eu vi um amigo meu falando isso, ó, parece macaco, só coça para dentro, ou seja, é só para si, é só para mim, nada para os outros, porque afinal eu sou um coitadinho, afinal eu tenho necessidade, afinal eu sou o mais pobre. Nós estamos sempre à espera de algo em troca quando nós distribuímos as nossas bênçãos. Nós estamos esperando recompensas, reconhecimento, retribuição, compensação, privilégios. A gente vê, tivemos eleições, né? E aí a gente vê que as ruas começaram a ficar todas asfaltadas, né? Algumas, né? Outras que estão com uma buraqueira ali na frente da Renault, ali ninguém quis asfaltar, né? Mas a gente sabe que o quê? Todas essas benfeitorias foram feitas um mês antes das eleições para quê? Para que o candidato seja reeleito. Mas ficou 4 anos com buraco. De repente, em um mês, resolveram a maioria dos buracos. Porque estão esperando o quê? Uma recompensa. O que nós estamos fazendo com as bênçãos que Deus nos dá? A gente está esperando algo de alguém. Nós temos interesses pessoais ao abençoar as pessoas. Será que nós estamos barganhando com Deus? Ó Deus, está vendo o que eu estou fazendo? Então o senhor já sabe, hein? Olha o sacrifício que eu estou fazendo. Nós estamos a abençoar as pessoas ao nosso redor. Ou nós só estamos esperando sermos abençoados? O Senhor Jesus, ele diz para o fariseu
que ele será bem-aventurado, porque as pessoas que ele convidou para o casamento necessitadas não podem retribuir nada para ele. Nós seremos abençoados pelo fato das pessoas que nós abençoamos, ou seja, as pessoas pelas quais nós compartilhamos as bênçãos do Senhor e não podem retribuir, Deus vai nos recompensar. E a questão é, qual é a recompensa? Olha o que Jesus fala para esse fariseu. Jesus está dando a oportunidade desse fariseu entender que ele será abençoado por Deus. Esse fariseu que conhecia tanto as Escrituras, mas que pegava pesado em cima das pessoas, porque não podia fazer nada no sábado, porque não podia seguir algumas regras, alguns ritos. Jesus afirma que a nossa recompensa, nós a receberemos aonde? Na ressurreição dos justos. Versículo 14. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A gente vai receber recompensa nessa terra? O que Jesus está falando? Só que nós queremos receber nessa terra, não é? Porque afinal a gente está aqui, não é verdade? E nós queremos ser recompensados. Nós queremos ter o quê? A chance de ter uma bênção aqui também. Porque afinal estou me esforçando, estou me sacrificando, estou dedicando tempo. Quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que são salvos única e exclusivamente pela sua graça e misericórdia serão ressuscitados. Abre lá em João 6. Vamos lá, João 6. João 6. Versículo 34 ao 40. Olha o que Jesus está falando aqui. João 6, 34 a 40. Evangelho de João. João vem logo depois de Lucas. A gente estava em Lucas, do lado já é João. Capítulo 6, versículo 34 a 40. 6, 34 a 40. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando que o Senhor Jesus nos dará a recompensa de obedecermos as suas palavras e de fazermos conforme ele orientou o fariseu em relação aos convidados? Quando que a gente vai receber a nossa recompensa? Quando nós formos ressuscitados. Já pensou? Vamos imaginar uma coisa aqui. Todos nós aqui fomos ressuscitados no último dia. Exercício. E aí Jesus começa a dar recompensa.
e aí você fica de mãos vazias. Você ressuscitou, você está salvo, tá? Isso não tem a ver com salvação. Mas tem a ver com a recompensa que Jesus está orientando o fariseu. E aí, recompensa, 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 e tal Danilo pula, recompensa, recompensa, recompensa. E aí? Zero de recompensa. Não vai ter essa conversa, mas imagine que tivesse uma conversa, poxa Jesus, mas afinal eu passava tanta necessidade, tinha tanta conta para pagar, tinha tanta coisa para fazer, eu tinha que pensar em mim, na minha família, eu ia pensar em quem? Nos outros? Não dava. Aí você já pensou se Jesus fizesse uma planilhinha, com a matemática direitinho e mostrando, ó, tá vendo aqui? Aqui você podia ter feito, aqui você podia ter feito. Sabe como que é essa planilha? Infinito. A questão é essa. Nós estamos olhando para onde? Nós estamos olhando só para essa nossa vida? Ou nós estamos olhando para a vida que o Senhor tem para nós na eternidade? Ser salvo, está salvo. Jesus disse, Ele não lança fora ninguém que o Pai lhe deu, ou seja, não se perde a salvação. Mas a questão que Jesus está falando é que Ele quer recompensar, olha isso. Jesus está falando para o fariseu, ensinando ele a como ele ter uma recompensa. Fariseu, convide essas pessoas, tenha essa atitude, faça dessa forma, para eu te recompensar, na ressurreição dos justos. E Jesus está falando isso hoje para mim e para você. Eu também quero te recompensar. Na ressurreição dos justos, eu quero dar uma recompensa para você. Você vai ressuscitar. Você tem a eternidade. Você vai estar comigo. Mas eu quero mais. Eu quero te recompensar. Gente, Jesus quer nos recompensar pelas nossas atitudes generosas nesse mundo. Porque se nós tivermos esse argumento, eu não tenho nada, ou eu só tenho dívida, compromisso, conta, eu não consigo fazer as coisas. Aqui está claro, isso está diretamente ligado ao quê? A investir financeiramente. Porque você vai dar um jantar, você vai gastar dinheiro, certo? Você vai comprar comida, você vai gastar dinheiro. E aí você vai gastar dinheiro com quem não pode te recompensar? Olha que investimento doido é esse? Você está investindo, colocou a mesa, melhor vinho, comida, e aí você vai fazer para uma pessoa que não vai te convidar nem para tomar um cafezinho. É exatamente isso que Jesus quer que a gente faça. O exemplo aqui foi um jantar, foi um casamento, foi um banquete, foi uma festa. Mas esse conceito é para o nosso dia a dia. Esse conceito é para a nossa vida. Eu vou dar um testemunho para vocês. Há muitos anos atrás, duas tias mais velhas vieram morar na minha casa. Uma tinha uma deficiência cognitiva e a outra era a minha tia mais velha viva naquela ocasião. E foi um momento bem difícil da nossa família. Da minha família, que eu digo eu e minha mãe, éramos só nós. Inclusive a gente teve que vender o carro, o único carro que a minha mãe tinha comprado zero na vida, para poder sustentar a nossa casa. Eu estava desempregado na época e fazia seminário à noite. E o que acontece? Olha só, na minha rua, ali no meu bairro, sempre passava uma senhora. Isso a gente não vê aqui em Portugal, mas na África e no Brasil isso daí é passando uma carrocinha para pegar cartão da rua, para depois vender ao quilo. E tinha uma senhora que era lá conhecida, lá do nosso bairro, entre outras pessoas, e ela sempre passava lá. E um dia que eu estava lá com as minhas tias, eu acho que a gente tinha acabado de fazer o almoço, a minha mãe estava trabalhando, eu estava lá com essas minhas tias, eu não sei se eu estava na rua, ou se eu saí lá no quintal, e eu vi que ela passou.
E aí eu falei para ela, ó, a senhora não quer almoçar? E ela queria, ela estava com fome. Ela ficava catando o cartão o dia inteiro para conseguir um dinheirinho. Eu vou falar para vocês, foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na minha vida com Deus. Aquela senhora toda humilde, suja, entrou na minha casa, ela não sabia segurar um garfo e uma faca, para vocês terem uma ideia. Não sabia segurar o talher. Ela pediu uma colher e comeu eu, as minhas duas tias e essa mulher. E foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E eu não fiz isso porque eu era mais santo, porque eu era mais crente, ou porque eu estava cheio de dinheiro. Muito pelo contrário, a nossa vida estava bem difícil e muito difícil. E naquele momento, Deus falou tantas coisas. E aí a gente deu sobremesa. Eu sei que as coisas, sabe quando as coisas vão se multiplicando? E a gente deu sobremesa, café. Ela ficou tão feliz de poder estar numa mesa dentro de porque ela morava na favela, do lado lá da minha casa. Eu sabia onde ela morava e conhecia os filhos. Ela pôde entrar numa casa de alvenaria toda bonitinha, sentar numa mesa direito com toalha. Ela falou que ela nunca tinha comido daquele jeito. Uma senhora que na época devia ter a idade que eu tenho hoje, estava lá com aquelas carroças de madeira pesada, puxando cheio de cartão. E eu não estou falando isso porque eu sou mais crente do que ninguém, não. Mas é porque muitas vezes a gente perde a oportunidade de ter experiências reais com Deus, porque a gente está olhando para a nossa necessidade. Porque a gente está olhando para a nossa conta bancária. Porque a gente está olhando para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, e as pessoas estão passando ao nosso redor. E depois disso, em outros momentos, Deus já deu várias oportunidades semelhantes, enquanto eu era solteiro, e depois eu com a Elaine também. Eu vou falar para vocês, não há nada melhor do que desfrutar disso. Eu nessa época nem sabia dessa passagem de cor, não sabia nada. E Deus deu essa experiência. E o Senhor, Ele quer que eu e você tenhamos isso. Temos um relacionamento com Ele, aonde os conceitos dEle, que são completamente opostos aos nossos conceitos, sejam praticados. Ele está afirmando, Ele está dando uma promessa. E a sua recompensa será na ressurreição dos justos. Amém? Que nós possamos buscar esse Deus maravilhoso que a gente veio hoje aqui adorar. Você acordou cedo, tomou frio, está cansado, só não tomou chuva, mas não se preocupe, que vai ter bastante chuva pela frente. Você ainda vai tomar uma chuvinha. Mas é esse Jesus que a gente serve. É Ele que a gente veio adorar aqui, com os louvores, com os salmos que nós cantamos. É esse Deus maravilhoso que o mundo precisa, mas que nós também precisamos desesperadamente, para que a gente possa cada vez mais entender o quão maravilhoso é uma vida que agrada a Jesus Cristo. Amém? Amém.